Bom dia, meu nome é Daiane Teles, tenho 36 anos, sou filha de Deus, mãe do Lucas e da Alice, filha da Dona Socorro, tenho 36 anos e estou aqui para contar um pouco da minha história para vocês, tá? Em 2019, novembro de 2019, fui diagnosticada com câncer de mama e aí começa todo o meu processo, né? Tive contato com uma amiga que fez um curso no Espírito Santo e teve contato com uma coach, e aí ela ficou muito surpresa com tantas coisas assim que ela descobriu sobre, né, sobre ela em tão pouco tempo. E quando chegou aqui na cidade, nós nos encontramos e aí ela disse para mim sobre o método CIS e falou assim, ó, nós vamos fazer o próximo método CIS, amiga, muito interessante e tal. E aí eu falei, bom, vamos, eu quero muito fazer e tal. E quando iniciou as inscrições, nós fizemos, e eu falei, fui por tudo ou nada, né? Eu tava bem para baixo, muita cobrança, eu me cobrava muito em relação ao meu papel de mãe, me cobrava muito assim. Se eu estava trabalhando, eu me cobrava porque não estava em casa. Se eu estava em casa, eu me cobrava porque eu não tinha condição de dar uma vida melhor para os filhos, que eu não poderia comprar o que os filhos queriam. Enfim, eram muitas cobranças de todos os lados. E aí fui para o método CIS, fiz o método CIS a turma 215, e daí em diante começou todo o meu processo de mudança, sabe? Aprendi a realizar metas ousadas, eliminar os impedimentos, criar um novo estilo de vida, e foi lá que eu tive o primeiro contato com o Ricardo Pianho, que foi numa das apresentações dele lá. E eu falei assim, quero o Ricardo Pianho como meu coach. E inclusive coloquei ele no meu mural dos sonhos. E logo depois do método CIS eu entrei em contato, mas por questões financeiras e tantas crenças erradas que eu tinha em relação ao dinheiro, em relação ao merecimento, acabei não fechando. E quando o Ricardo surgiu com o coaching em grupo, ele praticamente me pegou pela mão, falou, agora é o teu momento, agora dá sim para você, e me pegou pela mão e me levou para o coaching grupo, e foi a melhor coisa, a melhor experiência da minha vida. Eu aprendi que com a simplicidade, sabe, as coisas simples fazem tanta diferença, e aí começou a abrir a minha visão, as crenças erradas começaram a cair, né? As fichas começaram a cair, e eu comecei a descobrir as coisas novas e tão simples para mim, né? Então eu aprendi a ter um novo estilo de vida. Hoje eu sou uma pessoa completamente diferente, né? Não falando por mim mesmo, mas ouvindo de todas as pessoas que me cercam o quanto eu mudei. E graças a Deus eu devo isso a todo esse processo que eu tenho vivido desde o método CIS, e agora na segunda turma, já estou na segunda turma do coaching grupo e não quero parar porque são vários os ganhos. Um dos ganhos maiores para mim foi o meu relacionamento com os meus filhos, o quanto eu cobrava, né? Eu, por ser uma mãe solteira, eu me cobrava muito de ensinar o meu filho quais era o papel dele, de ser um homem honesto, de ser um homem íntegro, de estar na presença de Deus, e ai, como eu me cobrava. E durante as reuniões, teve até um dia que eu cheguei muito aflita, chamei o Ricardo para conversar. Eu falei, estou muito aflita em relação à criação do meu filho, que eu tenho um filho adolescente de 12 anos e tenho uma menina de 5 anos. E eu tinha muita dificuldade de exercer o meu papel de mãe, porque eu queria exercer o papel de pai, né? E sem necessidade nenhuma. E foi aí em uma dessas reuniões que eu chamei o Ricardo no particular, que a gente tem essa liberdade, né, do coaching grupo. A gente trabalha toda a roda da vida,
mas nós temos a liberdade de conversar particularmente com o Ricardo e expor as nossas dúvidas, expor os nossos medos para que isso seja trabalhado. Então eu tive essa oportunidade onde o Ricardo veio e conseguiu, sabe, fortalecer esse pilar, né, de competência emocional necessária, que eu pude produzir grandes resultados em relação ao meu papel de mãe. E aí o Ricardo conseguiu acalmar o meu coração e conseguiu me dar, como que fala, me instruir do que como eu deveria fazer, de que forma eu poderia fazer. Uma das instruções foi que eu tinha alguns livros que ele me passou, né? Me instruiu algumas coisas que eu poderia fazer tão simples em casa, por exemplo, o abraço de 40 segundos, né? O V0, que era o olho no olho, e começar a validar ele. E aí foi quando as fichas caíram, o quanto eu era crítica em relação ao meu filho. Foram 12 anos de tantas críticas que eu só massacrei a identidade do meu filho durante todo esse tempo. E desde então eu tenho validado ele, tenho elogiado, e isso mudou completamente o nosso relacionamento, completamente, meu Deus, coisas tão simples fizeram tanta diferença. E em relação a mim, que paz, que tranquilidade dentro do meu coração. Todas as vezes que eu falo para alguém sobre isso, eu me emociono, porque quanto tempo eu sofri achando que com a crítica, pegando no pé, sabe, sempre me estressando, eu poderia fazer ele entender, e pelo contrário, eu só estava afastando ele cada vez mais de mim. E hoje, quanta paz, quanta tranquilidade dentro do meu coração em relação a ele. E no começo, é claro, não é fácil, porque a gente vai quebrar todo esse ciclo errado. Então eu tive que sentar, eu aprendi a liberar o perdão, sabe? Trabalhando com o coaching grupo, aprendi a liberar o perdão. No método CIS eu tomei consciência de muita coisa, mas a gente precisa de um acompanhamento, sabe? Porque tomar consciência não quer dizer que eu vá mudar. E é no coaching grupo que você consegue trabalhar todas essas áreas. Você consegue realmente derrubar a crença daquele não merecimento, sabe? Eu mereço sim uma vida abundante, eu mereço sim, né? Trabalhar todas as minhas disfunções. Então o coaching grupo tem sido para mim assim um estilo de vida maravilhoso, que tem mudado toda a minha vida e realmente muda completamente os que estão em volta. O Paulo sempre diz, né? O Paulo Vieira sempre diz assim: se você acordar, acorda os que estão em volta. E que bênção, todo o meu lar tem recebido essa bênção, sabe? Porque depois que eu aprendi a liberar todo o perdão, né? Aí veio a questão do perdão da minha mãe, dos meus pais. Gente, quão libertador sabe? E a minha vontade é assim de que todas as pessoas que eu conheço pudessem fazer para ter os resultados que eu tô tendo, sabe? Em relação à família, em relação a si. Mas a gente ainda sabe, tem que mudar tanta coisa, tem que... E aí o Ricardo sempre fala, você tem que viver o processo, deixa para ajudar o outro depois que você viver o teu processo, depois que você colocar tudo em prática. E isso é realidade, sabe? Isso é real. E hoje as pessoas me procuram, falam assim, você faz o coach, como que é? Me fala e tal. E eu tenho falado, tenho dado dicas de livro. Hoje eu sei me posicionar muito melhor do que antes. Hoje eu sei ouvir mais e falar menos, que eu era muito tagarela, falava. Então hoje eu aprendi a ouvir mais e falar menos. Então hoje eu consigo ouvir sem dar a minha opinião. Eu consigo hoje olhar para a pessoa e dar uma sugestão, vou te dar uma sugestão. Então tudo isso eu aprendi dentro do coaching grupo.
e tem sido muito maravilhoso. Eu só tenho assim gratidão no meu coração por todo esse processo que eu tenho vivido, por toda essa cura emocional que tem refletido na minha cura física. Eu sou grata pela vida do Ricardo Pinhanho e da família dele, da Bruna. Eu sou grata pelo Paulo Vieira e pela Camila. Eu sou imensamente grata a Deus, sabe? Porque tem sido tão maravilhoso esse processo que não tem como eu falar desse processo e não me emocionar. Então eu aprendi a liberar perdão. O meu comportamento com a minha mãe, que era bom, que eu achava que era bom, ficou ainda melhor, porque eu comecei a descobrir que eu tinha várias disfunções em relação a esse relacionamento com a minha mãe. Então hoje eu consigo olhar dentro do olho dela e dizer: eu te aceito, eu te honro, eu te amo. E eu sinto muito por todo o tempo que eu tentei mudar a senhora. E hoje, graças a Deus, a gente tem um bom relacionamento. Meus filhos, como mudou o nosso relacionamento. Hoje eu uso, né, o 6 em 1, que são 6 elogios para um corretivo, e isso é fundamental dentro do lar. Hoje eu aprendi que eu não vou ensinar ao meu filho o papel dele de homem, eu não vou ensinar o que é ser homem, porque isso faz parte do pai dele. Então eu pude, com a instrução do coach, eu pude sentar com o pai, instruir ele qual seria o papel dele, e ele tem feito isso de uma forma extraordinária, porque ele viu toda a mudança em mim e isso tem refletido nele, e graças a Deus tem refletido no nosso filho. Eu estou muito feliz, eu sou grata, sou muito grata, e eu não quero parar, sabe? Quando eu falo assim, vai abrir uma nova turma, eu falei, tô dentro de novo. Porque é muitos resultados. Outro resultado extraordinário foi a reunião comigo, sabe? Dentro do coach nós temos a tarefa da reunião consigo, e isso fez eu olhar para mim, sabe? Eu nunca tive prazer de fazer algo sozinha ou de ficar sozinha, então eu aprendi a olhar para mim com amor, aprendi a olhar para mim que eu sou merecedora de um tempo só para mim, que eu sou merecedora de fazer as coisas para mim sem me culpar. Por que não meus filhos estar junto? Por que eu não posso levar minha mãe? Porque se eu for fazer uma viagem eu tenho que fazer isso, eu tenho que levar todo mundo. Por que não fazer uma viagem sozinha, né? E aí as fichas começaram a cair, e hoje eu tenho o prazer de tirar um momento só para mim durante a semana, e isso tem sido de autoconhecimento extraordinário na minha vida, né? E essa semana eu até coloquei como objetivo uma viagem sozinha, né? Porque é para engrandecer a Deus e a minha vida. Eu quero agradecer a minha vida, ter um momento sozinha comigo, com Deus e a natureza. E aí coloquei uma viagem como objetivo, né? E tracei algumas metas e estamos trabalhando em cima disso. Então, assim, eu estou muito feliz. O meu lado profissional, né, que eu estava numa zona de conforto que nem era conforto, na verdade, né? A gente fica naquela zona de conforto, que de conforto não tem nada. Eu comecei a acordar e comecei a ver tantas possibilidades para crescer, para aumentar o meu faturamento, e isso tem cada vez melhorado, cada dia mais, né? A influência que eu tenho exercido, a influência boa que eu tenho exercido dentro do meu ambiente de trabalho, gente, é impressionante. Então, assim, eu estou muito feliz, estou muito grata, e eu recomendo a todo mundo o coaching em grupo. É maravilhoso. Trabalhar a roda da vida é maravilhoso. Eu lembro da minha primeira roda, que eu preenchi a roda da vida no método CIS 215. Eu vou até procurar a foto que eu tirei e comparar com a de hoje, que eu estou já na segunda turma do coaching em grupo. Como tudo melhorou, como tudo
tem sido assim extraordinário, sabe? Como mudou o meu emocional, como mudou o meu profissional, o espiritual, então, meu Deus, sem comentários, assim, sabe? O meu contato com Deus tem sido maravilhoso, tenho tirado tempo de qualidade, aprendi a tirar tempo de qualidade com Deus, aprendi a tirar tempo de qualidade com os meus filhos, tempo de qualidade comigo, tempo de qualidade com a minha família. Então, gente, eu tenho aprendido muito e o desejo do meu coração é que vocês se despertem para isso, tá? É muito, muito, muito bom, é muito agradável e todos nós temos disfunções e toda disfunção merece ser tratada. Gratidão pela tua vida, Ricardo. Gratidão por tudo que tem feito por mim. E eu só tenho gratidão e, sabe, eu gostaria de falar aqui 40 minutos, 1 hora. Quero contar a minha história. Mas na hora certa eu vou contar e já estou pensando num livro. Quero escrever um livro, contar toda a minha experiência. Gratidão por tudo.